questão 35. Vocês perceberam que a questão 34 não seguiu a nossa sequência, mas foi resolvida pela professora Clarice de História? Isso vem mostrar essa interdisciplinariedade que a gente falou no começo, né? Das questões da área de ciências humanas. Aquela questão 34 poderia muito bem ter sido resolvida por mim, porque fala de um contexto filosófico, né, da filósofa Hipátia, mas também trata de um conceito histórico. E por esse motivo, nós achamos que era mais coerente ser resolvida pela professora de História, pela professora Clarice. Então, para vocês perceberem essa interdisciplinariedade das questões de ciências humanas, tá bom? Então, vamos concluir as questões de filosofia por essa questão 35. Analise o seguinte caso. O filósofo e psicólogo Lawrence Kohlberg, em suas pesquisas, expôs o seguinte problema para ser pensado. A esposa de Heinz estava gravemente enferma. O remédio que a salvaria custava muito caro, e Heinz não tinha condições financeiras para comprá-lo do farmacêutico que tinha a fórmula. Após esgotadas as tentativas de conseguir o remédio de modo transparente, ele roubou. Então, Kubert pergunta aos entrevistados se o marido fizera bem ou não em ter roubado. As respostas são várias. Entre elas tem: não devia roubar, pois poderia ser preso. Deve roubar, porque ela é sua mulher, é da sua família. Então, esse texto retrata para a gente uma questão que a gente também trabalhou lá no nosso conteúdo filosófico, que a gente fala da consciência moral. Lembra quando a gente coloca lá um exemplo para vocês de uma questão que pode ter várias vertentes, né, onde ela pode ter várias óticas, né? Ou seja, numa mesma concepção, numa mesma atitude, pode-se ter uma concepção positiva ou negativa daquela questão, dependendo do ângulo que a gente analisa. Então, vamos ver para a gente o que o enunciado da questão pede. A situação retratada nos defronta com um dilema, né? Ou seja, né, uma indecisão, uma dúvida, porque trata de problema cujas possibilidades de solução são duvidosas. As possibilidades de solução são duvidosas. Um teve um conceito e outro teve outro. São diferentes, não duvidosas, né? Dúvida é quando você fica, né? Pode ser isso, mas pode ser aquilo. Ali as condições são definidas. B, inválidas. Não, as condições são válidas. Para um, deve roubar para poder salvar a mulher. Para outro, não deve roubar, porque pode ser preso, né? Então, elas não são inválidas. Para aquelas pessoas, a visão, diante das suas concepções, da sua consciência moral, é válida. C, amorais. Lembra quando a gente falou das questões morais? Moral é quando está dentro daquele contexto, né, moral aprovado por aquele contexto social. Imoral é quando diverge aquela questão moral. E amoral é quando não tem regra. Nesses momentos aí, nessas condições colocadas, eles são morais ou imorais, mas não amorais, porque existe uma regra. Por exemplo, não deve roubar, porque seria preso. Então tem a regra, né, de que se roubar vai preso, por isso ele não deveria fazer. Ou deve roubar, porque a sua mulher é da sua família. Ou seja, existe uma justificativa, porque moralmente aquilo é precioso, aquilo é prioritário. Então não é amoral, porque existe uma regra, mesmo que elas não sejam coerentes uma com a outra. Obsoletas. Não, elas não são obsoletas, porque elas, de certa forma, têm coerência. São divergentes, né? Mas não são obsoletas. Letra E, inconciliáveis. Muito bem. Por que elas são inconciliáveis? Porque uma não dá para fazer
né, conciliação com a outra, uma é oposta à outra, então é aquela questão da consciência moral, um pensa de uma forma, outro pensa de outra, mas dentro de um mesmo âmbito. Então, por isso, né, as respostas, né, diversificadas aí são inconciliáveis, ou seja, um fala que deve roubar, o outro fala que não deve roubar. Não tem como a gente fazer uma conciliação entre esses opostos. Por isso, a alternativa mais adequada é a alternativa E. Então, encerramos aqui as questões de filosofia da prova da UEMA, UEMA-Sul de 2020 e nos vemos aí na correção das próximas provas. Um grande abraço.